Estamos por aqui, sempre com boas ideias, boas intenções e boas novidades, né? Boas novidades. E agora? Isso. Vamos lá. Agora sim, nós viemos da potenciação. Foi. Não podíamos perder o gancho, então fizemos notação científica. Notação científica aproveitamos para então fazer o arredondamento. Mas por que arredondamento? Porque às vezes, quando eu vou escrever em notação científica, o meu valor lá ainda vai estar aproximado. Então eu preciso estar atento a esse detalhe. Só que agora nós vamos radicalizar. Radicalizar, verdade, gostei. Vamos começar hoje radical. Aí é o seguinte, né? A gente falou das operações que faltavam, né? As básicas. Isso. A gente falou da potenciação e a gente falou que vinha por aí a radiciação, né? E a radiciação é a operação inversa à potenciação. A gente só deu um intervalinho ali da aula que a gente achou que era conveniente de encaixar a notação científica no meio das duas, mas a pegada é essa, tá? A inversa da potenciação é a radiciação. Claro que vamos daquele jeitinho bem tranquilo. Então, quer dizer que eles já podem anotar essa informação. Pode. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Só que eu lembro também que, além desse negócio de inverso, nós vimos lá nas aulas de potenciação que a potência que tem o expoente fracionário é uma radiciação. Ela se transforma numa radiciação, Isso. Verdade? Pois é. Então tem tudo isso, né, pra gente complementar com vocês. 2 aulas para radiciação? 2, né? Bora. Do mesmo jeito da potenciação, a gente começa com os conceitos, algumas definições, né? O escreva como se lê e tudo isso. E na próxima aula a gente traz algumas propriedades e avança um pouquinho mais os assuntos, trabalhando também a parte das expressões, né? Expressões numéricas que envolvam a radiciação. Então tem tudo isso. E tem expressão numérica. Tô te dizendo. Tem muita coisa ainda. Vamos lá então, aula de número 21. Olha lá. Trabalhando então a parte 1 de radiciação, a gente vai ficar com o estudo das raízes. E algumas propriedades da radiciação. Beleza. Quando falamos do estudo das raízes, olha que legal. Você já viu esse relógio? O que você acha dele? Eu acho que eu não consigo ver hora nele, não. Não? Peraí, deixa eu ver. Fácil, né? Relógio aí. O que você acha, diretor? Que horas são? Hora do lanche. Que horas são? A hora do lanche. Hã? Quase. Quase acertou, tá quase na hora, quase certinho. Né? E aqui nós temos as raízes quadradas exatas de resultados de 1 a 12, né, professor Maurício? Então vamos lá. Tá na ordem? Tá na ordem. 1, 2, raiz de 1, 2, 3, raiz de 4. 2. Raiz de 9. 3. Raiz de 16. 4. Então aqui é a raiz de 25. 5. Raiz de 36. 6. Raiz de 49. 7. 64. 8. 81. 9. De 100. 10. A de 121. 11. né? E a de 144? 12. Então, peraí, é 10 e 2? 10 e 2. O 2 é a representação numérica do relógio, né? Mas ele representa em minutos 10 minutos, né? Então tá. Certo? Só que não chegou. Não chegou bem, tá quase. Agora sim, o que a gente fala quando estamos trabalhando com raízes, né? Nesse caso, raiz quadrada. Por quê? Educação matemática, quando não temos aqui o nosso índice, que já a gente vai relembrar tudo isso com vocês, os elementos da radiciação, aqui, quando não tem, a gente chama de raiz quadrada. E essas raízes aqui são quadradas exatas, ou seja, números que ele vezes ele dá o valorzinho que está lá dentro do radical. Aqui tem a raiz quadrada, tem a raiz redonda? Não? Se eu te contar que não. Mas a galerinha fica se perguntando, né? Por falar em tudo isso, afinal, o que é essa radiciação? Bom, nós já falamos 2 informações para vocês, que aqui você já pode anotar. Sim. Aqui vocês já anotam. Afinal, o que é radiciação? Primeira informação, ela pode ser tratada e vai ser tratada como uma operação inversa da potência. Segunda informação, a radiciação é uma potência com o expoente fracionário. Olha aí que legal. Né? Ficou chique. Agora, trabalhando isso, a galera se pergunta, né? Agora tá fácil. Finalmente encontrei a raiz quadrada. Olha aí, pronto, tá tudo resolvido. Não precisa mais, viu, diretor? Não precisa sofrer mais. Se você tinha alguma dúvida... Encontre a raiz quadrada. Sobre raiz quadrada, é só ir no sítio, dependendo, você já encontra a raiz quadrada. Isso aqui é lá no sítio.
Eu acho que é no sítio do professor Maurício. É. Fazenda, né? Fazenda. Sítio, que ele gleba. tem. Gleba. Gleba? Eu acho que é fazenda, né? Ele fica disfarçando. Gleba. Né? Mas eu acho que é fazenda. Gleba. Tu viu o que é gleba? Tu foi lá? É, lá eu já fui. Na piscina ainda não, na casa dele. Volta pro mas sítio. Volta pro... Na piscina não tem raiz quadrada, não tem raiz. Gente, raiz quadrada na matemática não é essa aqui, tá? Não é essa imagem. Não é? A raiz quadrada, então, ela é aquela que tem o índice par. Ou Mas, seja... peraí, calma aí. Lá no relógio não tinha esse número aqui. Ah... No É, relógio não mas assim, ó, tem até que fazer uma correção aqui. É aquela que tem índice par? Não, a quadrada é aquela que tem índice 2. Índice 2. Agora, existe o índice par, né? Pode ser raiz quarta, pode ser raiz sexta, mas a raiz quadrada é aquela que tem índice 2, tá? Então, Vamos corrigir você aqui. está com material, eu não sei como é que você recebe material, né, em PDF, se vai impresso, não sei como é que vocês fazem, mas se você tem um trabalho de fazer impressão, ou se você gosta de anotar no caderno, aqui você já faz a correção, né? O que é uma raiz quadrada? 2. Aquela que tem índice 2, ou ainda quando o índice não aparece. Se o índice não aparecer, não tem nada aqui, ó, ela é raiz quadrada, tá? Não apareceu o índice, é quadrada. Apareceu o índice 2, é quadrada. Agora, tem índice par? Tem raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, tem outras. Mas do que a gente está falando aqui de raiz quadrada, ou índice é 2, ou não aparece nada. Certinho? Perfeito. Beleza? Avançando os assuntos, vamos na telinha agora. Olha lá. Falando então um pouco mais, muitas vezes nós resumimos a radiciação simplesmente a raiz quadrada e a raiz cúbica, mas não é só isso, né? A radiciação não acaba por aqui, além. não acaba por vai aqui. mais longe. Certo? Nós falamos raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava. Só aí já foi mais do que quadrada e cúbica. Né? Vamos entender a estrutura da radiciação? Bora, Vamos, né? Então, quando a gente tem aqui esses detalhezinhos, a hora de anotar, né? Vamos anotar? Vamos. Agora é hora de anotar. Olha lá, temos então um radical. Anota aí, radical é o nome dado àquele desenho. Ele nem mostra aqui, né? Mas esse aqui é o radical. Então, quando você quer ficar radical, você já faz umas operações aí. Quem está dentro do radical, a gente chama de radicando. Aqui, o pequenininho que fica aqui em cima, fora, a gente chama de índice, que pode ser par ou ímpar. Isso. E aqui no final, a resposta é a raiz. Aí, Capite? Capite. Aí você vai anotar agora. Anota. O índice, ele sempre vai ser maior do que 1. Sempre. Né? Maior do que 1. Sim. Ou é uma raiz quadrada, que é o 2, a raiz cúbica, que é o 3, e a raiz quarta, a raiz quinta, assim por diante, tá? E aí? O radicando, né, pode ser qualquer número real, aí vai ter algumas restrições depois quanto à raiz. Por quê? Porque quando o nosso índice lá for par, o radicando não pode ser negativo, porque não tem como você, usando o índice par, chegar no radicando negativo. Sim. Então vai ser, nesse número não existe. Não existe. Mas beleza, você vai chegar com um tempinho. Aqui a sua observação é que o índice tem que ser maior do que 1. Você já anota aí. Beleza, né? Certinho. E quando a gente tem a raiz, ela é a resposta, né? A raiz é a resposta, ou seja, qual é o número que ele vezes ele 3 vezes dá 27? 3. O 3, né? Porque 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Ou seja, 3 ao cubo é 27, tá? Ah, então, se aquele meu índice 3 ali, é ele que vai ter que ser o expoente da resposta para achar aquele número lá? Isso mesmo! E aí, captou? Não fique indignado, gente, não fique indignado, porque a gente está aqui para clarear para vocês as situações. Por exemplo, por que raiz cúbica? Olha, agora a gente já está com a linguagem da radiciação. Cúbica. Raiz quadrada, raiz cúbica. Por que a raiz cúbica de 64 é 4? Eu já vou dar o spoiler. Vai, já. O 3, que está aqui no índice, quase que eu vou lá para o outro lado. O 3 do índice, ele vem para o 4 aqui como potência. Então, por quê? Então, 4 elevado a 3... É o número que está lá dentro. 4 vezes 4 vezes 4, dá 64. Pois é, olha deu certinho. Ah, professor, e quando não tiver a resposta? Quando não tiver a resposta, você vai procurar desse jeito. O número que elevado àquela potência vai dar aquele resultado.
Isso mesmo, legal, né? Olha que bacana. Então, 4 elevado ao cubo é 64, então raiz cúbica de 64 é 4. E é onde a gente afirma e falou para vocês sobre as operações inversas. Perfeito. Tá certo? Tudo bem até aí? Com calma a gente vai longe, né? Essa aula é para entender conceitos, entender nomenclatura e tudo mais, tá? Beleza. Fica esperto quando a gente falar para anotar, aproveita a oportunidade, dá aquela anotada que com certeza vai ficar mais fácil para vocês, tá certo? Vamos lá de novo, mais um pouquinho. Na telinha, então, quando a gente fala de radiciação, já afirmamos, né, que é a operação inversa da potenciação. E ela é também, como o professor Maurício disse, 2 anotações importantíssimas de começo. A radiciação, ela é uma potência com expoente fracionário. Isso a gente viu lá nas aulas de potenciação. Isso né? mesmo. Operação inversa. Ah, eu já sei, é só virar de cabeça para baixo. Aí quem é expoente vira base, quem é base vira expoente. Tá certo isso? Não. A operação inversa não é inverter assim de cabeça para baixo, tá, gente? Não é isso. Operação inversa não é isso, tá? Operação inversa simplesmente fazer o contrário, né? Fazer o contrário no cálculo, tá? Então não é isso, tá bom? Na potência multiplicamos e na radiciação iremos dividir. Que dá para fazer a radiciação, né, usando simplesmente o que nós chamamos de fatoração. Vai fatorando, vai dividindo o número. Isso. E aí, claro, né? Então, a questão de ser inversa não é isso aqui, tá? Não é virar de cabeça para baixo. Operação inversa, quando a gente diz, é que a adição é inversa da subtração, né? A multiplicação da divisão, né? Da divisão, quando a gente fala assim, se eu tenho, mesmo que dividir, né? 15 por 3... dá 5, porque 5 vezes 3 dá 15. Então, operações inversas são aquelas que se faz o contrário. E aqui também serve, então, na potenciação, quando a gente faz o inverso, a gente obtém a radiciação e vice-versa. Aí aqui, na divisão, né, nós vamos usar aquele mesmo processo de decompor, tá? Em fatores primos. Por exemplo, lá, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aí vou pegar o 8 agora. 8 dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Dividir, dividir, dividir. Entendi. Então faz o inverso. Captei. Beleza? Vamos lá? Bora? Mais um pouquinho, veja como funciona. Olha lá na prática, então. A raiz quarta de 81, a gente tem que pensar qual o número que ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, 4 vezes vai dar 81. E podemos também racionalizar, como o professor Maurício disse. O que é racionalizar? É pegar o 81 e... né? E vai lá, vai dividindo por 3, vai dar? 27. 27 por 3 vai dar? 9 por 3 vai dar 3 por 3 vai dar 1, então temos 3 elevado a 4. Quarta potência. Aí, professor, por que começou dividindo por 3? Porque não dá de dividir por 2, porque ele é ímpar. É isso. Parece quase um 34 ali, mas é 3 elevado à quarta potência, tá? Então, a operação inversa, beleza? Olha que legal, né? E quando a gente vai lá depois, na próxima aula, trabalhar as propriedades da radiciação, quando a gente tem 3 elevado à quarta e a raiz é quarta, a gente elimina expoente com índice, né? E aí ficamos só com o elemento que estava lá dentro. Certinho? Bacana, né? A gente vai conseguindo compreender várias situações, vários caminhos. Olha que legal! E como chegar nesse 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? É racionalizando, né? Olha como que a gente já adiantou os fatores aí para vocês. A gente vai e depois volta com calma, porque às vezes o que a gente fala passa despercebido, né? Sim. Mas o que está anotado ali, vocês não E esse material fica para esquecer. eles, né? Então fica aí em PDF para vocês. Então, com certeza, é muito melhor a gente já colocar aqui, melhor do que fazer aqui, né? Porque, de fato, isso aqui, ó, para vocês depois irá sumir, né? Mas nós somos aqui quase o seu bondoso é dona generosa, a gente coloca tudo no slide aí para vocês não terem dificuldade depois. Então, racionalizar, né? A famosa racionalização ou chamada de fatoração. Aí teve aluno ou alunos que gritaram, é só fazer o MMC. Não é MMC, isso é fatoração. O MMC tem que ser entre 2 valores pelo menos, né? Então ali, quando a gente pega um valor só e destrincha ele ali, dividindo em fatores primos, a gente está fazendo fatoração. Isso. Agora, se eu pegar o 81 e o 27 do ladinho ali, aí sim a gente acha o MMC. Que aí no sexto ano vocês aprenderam que para encontrar o MMC a gente usa a fatoração. Mas não é
MMC. Não. Teve uns 4 ou 5 por escola. Ah, Rafael, MMC. Não, você conseguiu ver tudo isso por escola. Eu tava do lado ali, ó. Tava aqui na beirinha. O menino gritou, eu falei, eu olhei na câmera, tava lá o menino gritando. Tava, né? Não é MMC, porque aqui a gente está desenrolando um número só, que é o 81. MMC a gente faz com no mínimo 2. Por exemplo, lá, agora ele olhou pro lado e falou assim, mas como que ele me viu? Já te disse, não vou falar os professores nada. presenciais entenderão. Aqui é a visão além do alcance. Thundercats! Uou! Visão além do alcance. Aqui a gente enxerga muito além do que vocês imaginam. Certo? Sabe, certo? Melhor do que toda essa teoria é a prática, né? Então vamos de exemplos e vamos praticar um pouquinho aí para entender melhor. Vamos lá. Então, utilizando a fatoração, encontre as raízes seguintes. Vamos lá, temos quantas aqui? São 4. 4. E aí, utilizando a fatoração, então a gente vai fazer o que ele está pedindo. Vamos lá, os 125 primeiramente, Bom, né? não dá de dividir por 2, Não dá. porque é ímpar. Por 3 não dá, porque a soma dos algarismos dá 8. Dá 8, não dá um múltiplo de 3. 4 não é fator primo. Então começamos com 5. 5. 125 por 5. Vai dar 25. 25 por 5. Dá 5. E 5 por 5. Dá 1. Então temos aqui 5 elevado ao Cubo. Aí quando a gente tem essa situação aqui, ó, raiz cúbica aqui, 5 ao cubo ali, é as propriedades que a gente vai ver melhor na próxima aula, mas a gente pode eliminar, né? E deu 5 aí como resposta. Agora, claro, você também poderia pensar, Só qual é o colocar a número? resposta, Qual é o número que ele vezes ele dá 125? A gente fez dessa forma porque no exemplo está mostrando assim, né? Vamos para outro agora? Vamos lá? 32? Tem uma outra corzinha aqui. 32. Aí sim dá por 2, né? Dá por 2, vai dar 16, dá por 2, vai dar 8, dá por 2, vai dar 4, dá por 2, vai dar 2, dá por 2, vai dar 1. Então temos aqui 2 elevado a quinta. Olha que legal, aqui já veio a raiz quinta, né? Então, do mesmo jeito aqui a resposta é 2. Certinho? Certinho. Vamos de 256? Uou! 256 é bom. Vai lá, vai dar por 2, né? Número par? 128. 128 vai dar por 2. 64. Que vai dar por 2. 32. E daqui pra frente eu já sei toda... dali. É aqui, né? Toda essa fileira aqui. Dá por 2 dá 16, dá por 2 vai dar 8, dá por 2 vai dar 4, dá por 2 vai dar 2, dá por 2 vai dar 1. Vamos lá, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado à oitava, né? Ah, mas aqui eu tenho uma raiz quarta. Como é que a gente faz? Transforma em fração. Hã? Transforma em fração. O nosso radical? Não é fração? Pode ser uma potência, vai ficar 2 elevado a 8 dividido por 4. Ah, sim, isso mesmo, podemos, né? Então, a nossa potência aqui, a gente vai repetir ela e vamos transformar... Peraí, deixa eu pegar dentro da raiz aqui. Vamos lá. Vamos transformar o 4, deixa ele aqui. 256 é 2 elevado a 8. E a gente transforma em fração. O que estava dentro da empresa fica em cima. O que está embaixo da empresa fica em baixa, né? O que está fora, né? E aí, 2 elevado a 8 dividido por 4? 2. 2. E 2 elevado a 2? 4. 4. Também é um recurso, tá? Agora aqui 64, tá né? Negativo aí. Tá 64 negativo. Tem lá, não é? Tá aqui, ó. Pronto. Uhum. Dá 6. Dá 6. Mas será que negativo não... Mas dá porque aqui é uma raiz ímpar. Ímpar pode negativo. E aqui a gente pode também pensar, né? Qual é o número que ele vezes ele dá 64? Acabamos de fazer. É o 4, né? 4. É o 4. Só que aqui, no caso, como resposta, temos menos 4. Mas dá certo? Menos 4 vezes menos 4. Mais 16. E vezes menos 4, menos 64. Por conta do jogo de sinais, tá? Beleza. Então, deu certo aí também. Tão importante quanto a gente trabalha com vocês um pouquinho agora o como se lê uma raiz. A gente, na verdade, começou a aula já falando, né, disso um pouquinho com vocês, porque a gente já comentou sobre raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz sexta, mas aqui a gente vai dar aquela alinhada aí e, claro, fica no material para vocês. Importante também de anotar, caso tenha alguma dúvida. Se não tiver dúvida, se já tiver facinho para vocês, manda ver. Vamos para frente, tá certo? Bora. Como se lê uma raiz? Olha lá, então. Quando a gente fala de raiz quadrada, o índice é 2, né? Ou ainda a possibilidade de índice não aparente. Não está mostrando o índice? Também lemos raiz quadrada, tá?
Beleza. Beleza. Então, a raiz quadrada é a raiz de índice 2. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Agora, quando temos raiz cúbica, aí quer dizer que o nosso índice é o 3. E aí é interessante nós fazermos o destaque, né? Porque raiz quadrada e raiz cúbica, elas surgem lá no século 3 ou 4 antes de Cristo, né? Não temos uma precisão exata, com a escola pitagórica, quando Pitágoras fazia alusão dos números às figuras geométricas. Quando nós entrarmos em geometria, você vai ver que para calcular a área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, 2 dimensões. O lado é igual, lado vezes lado é L elevado à potência 2. Então, a área de um quadrado é L elevado à potência 2. Por isso chama de quadrado. L ao quadrado. O cubo é uma figura que tem 3 dimensões. Então, quando vamos calcular o volume de um cubo, o que o professor Maurício está falando aqui, né? Nós temos um quadrado, né? Então, lado vezes lado é o mesmo que lado ao quadrado, né? Agora, quando estamos falando de raiz cúbica, aí já viemos de uma figura tridimensional, né? É lado vezes lado vezes lado. Isso, lado vezes lado vezes lado, temos lado ao cubo. Tá certo? Terceira potência. Beleza. A partir daí temos aí já outras dimensões, vamos dizer assim, quarta, né? Igual das séries, raiz quarta, né? Raiz sexta. Raiz quinta, sétima, oitava, nona, aí vai raiz seguir décima. os números originais. Isso. Tá? Quarta, quinta, sexta, sétima. Beleza? Vamos para mais exemplos, então? Escreva como se lê as raízes aqui, né? Vamos lá. Essa aqui é uma raiz cúbica. Raiz cúbica, não precisamos dizer que é de 27, né? Aqui uma raiz? Quinta. Aqui raiz sexta. Isso aqui seria interessante que vocês pudessem ter aprendido no 6º ano, né? Mas como nós podemos aulas no 6º ano também já, às vezes no 6º ano a gente foca muito na quadrada e na cúbica. Raiz décima. E esquece um pouquinho dessas aqui. Então, tá aí os nomes, é bem prático. E a gente poderia dar até o resultado aqui, né? Qual é o número que ele vezes ele vai dar 27? 3. 3, né? Como resposta aqui. Qual é o número que ele vezes ele 5 vezes vai dar 729? 3 também. 3 também, porque 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81, e 3 vezes 81... 200, não, aqui é a raiz sexta. O 729 não... É 9. 9, 81, 729, não é sexta. Não tem exata. Não tem? Não tem. Então essa aqui não tem. Que é a raiz sexta. Isso, a raiz sexta. Mas vamos deixar a quinta aqui, vai ser... Não tem resposta exata. Né? E aí o 64? Aí dá 2. Dá 2, né? Isso, aquele... Acho que a gente teve um errinho de digitação ali no raiz, se fosse para calcular, era raiz sexta. Raiz sexta, por isso que eu falei. Porque é 9, 9, 9. Ó. E agora, qual o número que ele vezes ele 10 vezes vai dar 1024? 2. 2 também. Agora, certeza. Certeza. Né? E claro, né, já vamos trabalhar um pouquinho das propriedades da radiciação, tá? As propriedades da radiciação vêm para complementar. Como lá na potenciação, propriedade vem para facilitar cálculo, tá? Não é para dificultar. Fazer? Não. Não é obrigatório. Vocês viram lá no exemplo que nós calculamos 2 raízes cortando, é propriedade. Na terceira, nós usamos a fração no expoente. Ali já é a definição, tá? Cortando o que nós chamamos de propriedade. Quando nós usamos a fração, aí já é definição. Isso, usamos a tem definição. que ver essa diferença, Vocês viram que foi feito direitinho. Então, é o que vocês precisam fazer. Agora, tem a propriedade? Tem. Eu posso usar? Posso. Eu quero usar? Aí você decide. Vai ficar mais fácil ou não? Usa quando for conveniente, Isso. né? Não é uma obrigatoriedade, você não tem aquela obrigação de usar. O resultado é o mesmo. Usando propriedade, sem propriedade, mesmo resultado. O caminho que às vezes é mais curto. E aí você define se lhe é interessante, se lhe é conveniente, certo? Perfeito. Vamos lá então? Bora. Um pouquinho das propriedades pra gente? Vamos lá. Na radiciação a gente também tem alguns detalhes aí que confundem muitos alunos no Enem, né? E a gente não quer aqui que os nossos alunos da mediação façam confusão. Então, cuidado, precisamos prestar atenção a alguns detalhes. Olha aí que legal. Cuidado número 1.
Quando o índice é ímpar. Ah, entendi. O índice aqui, né, nosso bichinho que tu fica aqui fora, quando ele é ímpar, um izinho aí representando o ímpar, o que acontece? Os resultados podem ser como? Positivo ou negativo. Ah, foi o caso do menos 64. Do menos 64, Raiz isso. cúbica de menos 64. Então aqui os resultados podem ser positivo ou negativo. Por exemplo, lá, raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E a raiz cúbica de menos 8? É menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é menos 8. Então tem resposta também. Certo, né? Legal. E agora, trabalhando agora o índice par. Olha lá, então agora a gente tem um número aqui parzinho. Ou é o 2, ou é o 4, ou é o 6, né? Quando o índice for par, muito cuidado. O valor de A só pode ser positivo. Só assume resultados positivos, né? Só assume valores positivos, tá? A raiz quadrada do número 4 é 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. E a raiz quadrada de menos 4? Não existe nos números reais. Por quê? Porque, na verdade, não existe de jeito nenhum. Porque menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Ah, menos com menos dá mais. Mas se for menos 2 vezes 2, aí dá. Mas aí não foi fatores iguais. Ah, não pode assim, Na né? Tem que ser ou 2 positivos ou 2 negativos, né? E aqui no caso deu certo porque a gente tinha dentro das regras de sinais menos com menos. Mais. E mais com menos. Menos. Então funciona, dá certo. Isso. Então, anota, gente, por favor, anota esses cuidados muito importantes. Índice ímpar assume qualquer tipo de resultado, positivo ou negativo. Índice par não assume valores negativos. Se você vê alguma raiz, algum radical, que o índice for par e aqui dentro for negativo, a resposta é não existe solução dentro dos reais. Na verdade, vai ter nos imaginários depois, né? Terceiro ano. Aí, olha só um detalhe importante. Em algumas situações de equação, tá? Quando nós estivermos resolvendo uma equação, que eu trabalho com uma incógnita, a raiz quadrada de 4 pode ser igual a mais ou menos 2. Nós falamos isso na aula de equação do segundo grau. Raiz quadrada de 4 é igual a mais ou menos 2, porque eu tenho um x ali que é uma incógnita. Essa incógnita pode ser o positivo ou o negativo. Beleza, certo. Tem mais cuidados? Cuidado de número 3. O sinal de mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente até falou isso para eles, né? No resultado, por exemplo, raiz de 36 é 6 e não é mais ou menos 6. Por quê, professor Maurício? Porque mais ou menos 6 só é em caso de equação, quando eu tenho uma incógnita. Porque eu não tenho como definir se foi positivo ou negativo, então eu digo que é mais ou menos 6. Ah, tá. Então, quando vem de resultado de uma equação do segundo grau, a gente coloca mais ou menos. Isso. Agora, simples assim, raiz de 36, 6. Pronto, tá? fechou. Não é mais ou menos 6, tá? Então, talvez se faça confusão com isso, mas nós aqui não fazemos essa confusão, tá certo? Até mesmo quando você for resolver um problema que envolve figuras geométricas, vamos imaginar que estamos em geometria e numa das questões está assim, não sei o quê, um triângulo, aí você resolve e vai dar uma equação do segundo grau, ou uma equação normal. Aí chegou no final lá, mais ou menos, não existe. Triângulo tem comprimento, o comprimento sempre é positivo. Positivo, verdade. Acabou. Falou de distância, não existe distância Positivo. negativa. Aí a gente vai ver lá em modular também, né, que a gente já viu um pouquinho, né, de módulo, distância é sempre positiva. Ou sempre você vai dar 2 passos para a esquerda, ou 2 passos para a direita ou esquerda, mas você vai dar 2 passos, certo? O que acontece lá na física, que se assume sinais negativos para um caso de desaceleração, né, assim, quando está o carro tendo um aumento de velocidade, uma redução de velocidade, aí acontece de se colocar o sinal de menos para representar esse processo, né? Mas distância é sempre positivo, tá certo? E claro, né, como sempre, hora de praticar, porque ele vem muito animado, a hora da prática é o que consolida o nosso aprendizado. Vamos lá, na telinha, alguns exemplos, vamos fazer junto com eles.
Sabendo que todas as expressões são definidas no conjunto dos números reais. Opa! Todas. Conjunto dos números reais. Então, tem as regras dos reais. Determine o resultado para 8 elevado a 2/3. Então se eu tenho uma fração, eu posso transformar num radical, certo? Isso. O número que está embaixo fica fora e o número que está em alta fica dentro, certo? Então nós temos aí a raiz cúbica de 8 ao quadrado. 64. 8 ao quadrado é 64. Isso aí nós fizemos. Já 4, fizemos, né? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. certo? Certinho. E agora aqui, a gente pode fazer elevar, né? Vamos fazer aqui primeiro. Menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Dá 16. Dá 16. Positivo. Positivo. E 16 numa raiz de índice 2 é uma raiz quadrada. Então, qual é o número que ele vezes ele vai dar 16? 4 também. Isso. Raiz cúbica de menos 8, ela existe? Existe porque o nosso índice é ímpar. Qual é o número que ele vezes ele 3 vezes vai dar menos 8? Menos 2. Menos 2 vezes menos 2, só para mostrar, vezes menos 2 é igual a menos 8, né? Então a resposta é o menos 2. Isso. Tá? Só para... Vou colocar a resposta aqui só para demonstrar, né? Então a gente tem aqui o menos 2. E agora aqui, raiz quarta de 81, esse sinal de menos está lá fora. Então, o que acontece? Ele continua aqui fora, sem problema algum. E a raiz quarta de 81 é 3. pensar qual é o número que ele vezes ele 4 vezes vai dar 81, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Beleza. Aí aqui, nesses exemplos, um cuidado muito importante lá na letra B. Tá? Na letra B, eu não posso cortar o radical com a potência. Sim, a tendência que a galera tem de aplicar a propriedade e a resposta vai ficar menos 4. Só que tem um parêntese, primeiro a gente resolve dentro do radical para depois a gente extrair a raiz. Perfeito. Esse cuidadozinho que vocês têm que tomar, tá? Porque o exercício é meio sugestivo, dentro dos números reais. Então ali ou não existe porque é negativo, né? Se não tivesse o parênteses, não existiria mesmo. Mas tem um parênteses, então... Que ia ficar menos 16. Cuidado. Isso. Mais uns exemplos? Vamos lá? Bora. Mais um pouquinho? Agora já é uma expressão um pouquinho maior, um pouquinho mais trabalhosa, que deverá ser feita com muito cuidado. Do mesmo jeito que a gente falou, o expoente final dele lá é o 1, né? Isso. É o 1. Então aqui, o expoente final é o 1. Aqui a gente vai ver que número vai sobrar, porque elevado a 1 é ele mesmo, né? Mas a gente não sabe, qualquer um pode ser resultado, né? Então eu já poderia, no caso, eliminar o meu colchete? O colchete só está potência 1, vai ser ele mesmo? Mas eu acho que é melhor a gente deixar ele até o finalzinho, né? Para não confundir a galerinha aí. Vamos lá. Raiz de 16, podemos resolver? Já? Então bora. 4. Já fizemos aqui anteriormente, aqui, ó. Raiz de 16. 4 vezes 4, que dá 16. Mas, vamos lá, abre o parênteses, vamos resolver de dentro para fora, tá? Então, vamos lá, a gente tem uma raiz quinta, que dentro dela tem uma raiz cúbica de 8, que a gente já viu que é 2. Então, esse aqui que nós estamos resolvendo aqui, deixa eu botar em vermelhinho essas setinhas aqui de resolução, tá? Vezes... 4 ao quadrado. Vezes um 4 ao quadrado que tá fora, né? Não, acho que ele tá dentro. É porque ficou fora, mas tá dentro. Tá multiplicando, olha lá. Tá dentro, verdade. Então, vamos espichar aqui o negocinho. Aí ficou bom. 4 ao quadrado... 16. Aqui, esse aqui. 4 ao quadrado vai dar 16. Certo? Tudo dentro do radical, tá? Fechamos o parênteses, fechamos o colchete, aqui tem um 2 elevado e aqui tem 1, certo? Certo. Continuando a nossa solução, 4 mais. Vamos lá, agora a gente vai resolver dentro da raiz aqui, que está dentro do parênteses. 2 vezes 16? 32. E a raiz é? Quinta. Tem um 2 e tem um 1. Continuamos, expressão numérica é desse jeito, tá? Agora aqui a gente já pode resolver aqui dentro do parênteses. Raiz quinta de 32, qual é o número que ele, vezes ele, 5 vezes vai dar 32? 2 ao quadrado elevado a 1. Subimos aqui, vamos lá. Ainda no nosso colchete temos o 4 mais 2 ao quadrado. 4. Elevado a 1, beleza. Continuamos aqui, 4 mais 4? 8, que elevado a 1 é ele mesmo, então o resultado, 8. A alternativa correta é a letra E.
Então aqui, olha só, uma expressão numérica. Expressão numérica não tem parênteses, né? Assim, desculpa, tem um parênteses, mas dentro do radical tem a ordem também. Então, isso. é importante ressaltar essa ordem. E vir de dentro para fora, né? Isso. Lembra que expressão numérica, assim, aquilo que deixa as meninas de cabelo em pé? Não é assim não, tá? A gente fica tranquilo, porque vai fazendo passo a passo. Uma coisinha de cada vez, você vai dentro das operações, o que tem prioridade, né? E vai repetindo. Vocês viram, não me cansei de repetir esse colchete, esse 4 até o final aqui, esse né? é o detalhe, tá? O detalhe, por que muitas vezes os meninos têm dificuldade? E não são só as crianças, tá? Até os mais jovens, lá no ensino médio, têm dificuldade porque eles não gostam de repetir. Eles não querem repetir. Vai gastar muita linha, quer fazer... Não. É com calma, passo a passo, um por um, para não ter problema. É isso mesmo. Então, e obedecendo a ordem. Eu acho legal esse negócio de dentro para fora, sempre, né, fazendo essa explosão. Ali a gente viu que o radical não estava completinho, né? Porque ele, como tinha uma multiplicação, tá tudo dentro. Não tinha como aquela multiplicação ali tá fora, né? Porque aqui, ó, né, ele pode até estar fora desse aqui. Daquele ali sim. Tá Esse do lado. aqui, sim. Uma coisa é a Mas radical, a radiciação, outra coisa é a potenciação. Do grandão não dá. Isso. Até porque ia ficar, não ia ter como tirar a raiz quinta de 2 e depois multiplicar, ia ficar errado. Isso mesmo. E claro, né, a nossa aula muito top, radiciação, a gente trazendo já conceitos, algumas propriedades, alguns cuidados, ali não foi nem propriedade, foi cuidados, Será né? que eles entenderam isso aqui? Não sei. Porque aqui a gente só brincou com os números, né? Mas vamos brincar mais um pouquinho? Bora! Brincando com os números, é hora daquela perguntinha. E hoje ela veio pegando. No nível, bem no nível. Vamos lá, olha lá. Desenrola essa, descasca essa castanha. Toma. Tá lançado o desafio. Qual é o valor da expressão? Raiz de 54. Mais. Raiz de 78. Mais. Raiz de 9. E assim, 8? O 54 está abrangendo todas as outras. O 78 abrange o 9. O radical, né? O radical. E o 9 está solito, esperando. Letra A, 8. Letra B, 3 raiz de 7. 3 raiz de 7. Acontece. Letra C, 141. 141. Letra D, 16 raiz de 3. 16 raiz de 3. Matemática ECA, não é TECA. Teca. Eu sempre li ECA, tá? Tudo bem? Matemático TECA. Então eu acho, assim, vamos resolver. Mas eu acho que a resposta aqui vai ficar mais aceitável na próxima aula também, igual a da potência. Será? É porque eu já olhei aqui rápido. Assim, o tal do professor já vai de matemática. E já vi que vai ter que ser usado uma regrinha que nós vamos aprender na outra aula. Então é importante. Mas assim, vamos resolver igualzinha do exemplo, de dentro para fora, você vai fazendo, só que vai ter uma hora ali que vai dar um impasse. E esse impasse vai vir... Então, se você chegar... Olha só, se você conseguir chegar na resposta em forma de potência com fração, a gente já garante que tá certo. Vamos lá. Tenta destrinchar aí. Se não conseguir, a gente pode resolver na próxima aula também, assim como aquele da potenciação, que a gente achou melhor deixar para depois, a aula 2, né? Que aí desenrola outras propriedades, a gente fica com mais embasamento para a resolução. Isso. Mas a seu critério aí. Pode tentar, tá? Tenta aí que a gente... No final da aula a gente faz a decomposição. Vou dar umas pistas. Decompõe e monta lá a potência em forma de fração, um expoente fracionário. Ponto. Aí na outra aula, que a gente vai ver regras e propriedades, a gente faz destrincha lá usando direitinho os detalhes. Isso mesmo. Olha aí que bacana, né? Tudo isso sempre para melhor aprendizado de vocês, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente idealiza, que a gente coloca nos slides, que a gente põe no material, é sempre pensando no melhor para vocês, com certeza, tá certo? Beleza. Então agora a gente dá aquela paradinha, mas já a gente volta, porque a gente traz aí a revisão e as correções das atividades. Vamos lá? Até já!